Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre uma coisa grave que tem sido promovida pelo presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, que tem promovido basicamente censura para veículos da esquerda que ele não simpatiza. Para quem não sabe o que está acontecendo, alguns dias atrás o Arthur Lira se manifestou lá no seu cargo de presidente da Câmara, na mesa lá, dizendo que é um absurdo o que está acontecendo neste momento, com deputados que estão sendo processados por delegados da polícia. Segundo o Arthur Lira, não se pode processar parlamentar por exercer a sua atividade. As palavras dele, inclusive, dizem o seguinte, né? Que a tribuna do parlamento é inviolável e que os deputados não podem ser processados por falar aquilo que eles podem falar supostamente como deputados. Eu vou ler exatamente o que o Lira disse, tá? Os deputados Marcel Van Hatten e Gilberto Silva não são merecedores dos inquéritos e dos indiciamentos que foram feitos a esses deputados. É com grande preocupação que observamos recentes investidas da Polícia Federal para investigar parlamentares por discursos proferidos na tribuna, disse Lira em seu discurso. Lembrem vocês, eu já citei isso aqui na Revista Fórum também, tá? Toda vez que você ouvir um deputado ligado ao bolsonarismo, um senador, um político bolsonarista que tem cargo no Congresso Nacional, seja ele na Câmara ou no Senado, invocar a Constituição, o artigo 53, para dizer que todo parlamentar é inviolável civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, saiba, ele entendeu que cometeu crime. Por quê? Pelo próprio Código de Ética da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, os parlamentares não podem abusar das prerrogativas da chamada imunidade parlamentar. Traduzindo, o parlamentar não pode cometer crime dentro do Congresso Nacional, alegando que ele pode cometer aquele crime porque ele tem imunidade parlamentar. A imunidade material que o parlamentar tem é para, por exemplo, defender propostas que podem até soar criminosas para algumas pessoas, mas que ele tem o direito de apresentar lá a proposta. Vou dar um exemplo. Um parlamentar, por conta da imunidade parlamentar, ele pode apresentar um projeto para legalizar o aborto, apresentar um projeto para liberar qualquer tipo de consumo de drogas, mesmo que seja para consumo recreativo, e ele pode formalizar esse projeto lá sem o risco de ser preso por fazer apologia ao crime. Por quê? Porque ele está defendendo ali uma proposta parlamentar. O Congresso vai deliberar, vai decidir se aprova ou não, a CCJ vai deliberar se tem legalidade ou não, se bem que neste momento a CCJ tem sido utilizada basicamente para espalhar mentira, ódio e desinformação. Tanto que eles ressuscitaram a PEC do voto impresso. Já peço para você que acompanha a gente aqui na Revista Fórum, ou que me acompanha lá no meu canal, ou historiador, inclusive me siga lá se você não me segue ainda, tá? Não peçam pra gente ficar mastigando essa história de novo, porque a PEC do voto impresso, ela já nasceu morta, ela é natimorta. Por quê? Porque ela é inconstitucional, viola o artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º. A gente já explicou isso aqui em várias oportunidades. A ministra Carmen Lúcia já explicou isso também. O STF já tomou decisão sobre isso. Só que como a gente fala de incompetentes, canalhas, oportunistas ligados ao bolsonarismo, quando eles não têm nada para fazer, eles tentam criar absurdos para pautar a grande mídia. E para pautar também a mídia independente e alternativa. Então, a gente tem aprendido com o tempo que não pode cair nessas narrativas deles aí, basicamente para perder o foco de pautas que são importantes e caras para nós. E o que aconteceu com o seu Arthur Lira, né? Já que é o cara que defende tanto a liberdade de expressão, que o parlamentar isso, que o parlamentar aquilo. Há um tempo atrás, o Arthur Lira entrou com um processo contra o ICL Notícias, contra a agência pública, já entrou com denúncias contra a Revista Fórum também, para censurar a Revista Fórum, já entrou com processo contra o UOL, contra a Notícia, contra o Jornal Extra e contra vários outros veículos. O motivo? Matérias que, segundo o Lira, eram enquadradas em injúrias, calúnias, difamação ou algo que poderia macular a sua imagem. Lembre vocês, meu amigo, que quando uma pessoa entra na vida pública, se torna parlamentar, seja ele na Câmara dos Deputados, né, seja ele no Senado Federal, na Câmara Distrital, na Assembleia Legislativa do seu estado, na Câmara de Vereadores, você precisa entender que quando você se torna um candidato e se elege ao cargo que você pleiteou, você está ali como um indivíduo que pode passar pelo que nós chamamos de escrutínio da sociedade. A pessoa pode chafurdar a sua vida publicamente, as pessoas podem fazer crítica publicamente, as pessoas só não podem cometer crimes contra você.
Agora, o que é interessante é que do mesmo lado, no mesmo momento que o Arthur Lira, por exemplo, defende que o Marcel Van Hatten tem liberdade para cometer crime no púlpito, ele está censurando jornalistas. Eu mostrei para vocês esses casos aqui, por exemplo. Tem outro caso importante também, que foi o Arthur Lira processando o Felipe Neto, pedindo uma indenização de R$200 mil, porque no dia 23 de abril, o Felipe Neto chamou o Arthur Lira de excrementíssimo. E detalhe, tá? O vídeo da conferência que o Felipe Neto participou foi tirado do ar. Os vídeos que têm crimes cometidos contra o presidente Lula, contra outras figuras do governo, o Lira não tirou. Por quê? Porque ele acha que ele é um rei absolutista, que ele pode tudo, que ele manda tudo, que ele faz tudo. Deixa eu avisar uma coisa aqui pra você, Lira. Tá acabando, meu patrão. O fim, como a gente costuma brincar, está próximo. O seu poder como presidente da Câmara está indo pelo ralo. E você não terá força para emplacar ideias que você tem, porque as próprias pesquisas do seu partidinho têm mostrado que você não tem chance de vencer a eleição para o Senado em 2026 e vai perder para o Renan Calheiros ou alguém que o Renan Calheiros indicar. E é isso que está deixando você incomodado, porque você é um grandíssimo nada dentro da política. A sua relevância passou a existir a partir do momento que você se tornou presidente da Câmara. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Onde é que está o Rodrigo Maia hoje? Onde é que estava o Davi Alcolumbre até agora voltar a ter de novo discussão para ele voltar a ser presidente do Senado Federal? Perdeu o poder, meu amigo, perdeu a presidência, perdeu influência, perdeu força. Você, Lira, é só um Zé Ninguém dentro do Congresso Nacional que acha que é um coroné. E aí ele processou o Felipe Neto, tá? Pedindo indenização de R$200 mil por danos morais e crime de injúria. Vocês entenderam por que não pode o parlamentar ter imunidade irrestrita? Porque senão ele pode cometer um crime contra mim e se eu fizer uma crítica contra ele, ele pode me processar. E no caso do Arthur Lira, inclusive, utilizando o Estado. No caso do Felipe Neto, se pediu o arquivamento ali da denúncia no que diz respeito ao âmbito criminal, mas o Felipe Neto foi condenado a pagar R$20 mil ao Lira, está recorrendo, provavelmente vai ser revogado isso, mas só para mostrar como é que o Arthur Lira atua. E aí ontem, o Guga Noblar, que é um querido amigo meu, inclusive, estava lá nos corredores do Congresso, fazendo um trabalho para o veículo que ele trabalha, né? Era uma espécie ali de amigo oculto entre os deputados, né? Ele procurava um deputado, pedia para o deputado enfiar a mão numa caixinha, o deputado lia o nome e dizia ali, por exemplo, qual o presente ele daria para aquele deputado. A gravação estava correndo normalmente, até que vem passando de lá para cá quem? O coroné Arthur Lira. E simplesmente o Guga foi fazer a pergunta para ele, ele passou direto, na sequência ele mandou os seguranças expulsarem o Guga Noblar do Congresso Nacional, dizendo que o Guga não poderia estar ali porque não teria credenciais. Vocês entenderam o risco que o Arthur Lira representa para a liberdade de imprensa? Porque se vocês observarem uma coisa, a Júlia Zanata, a Carol Detone, o Ricardo Salles, o Alexandre Ramagem e outras figuras, o Eduardo Bolsonaro, o Nicolas Chupetinha, eles respondem o Guga Noblar quando o Guga Noblar está ali. Até o Gustavo Gaia, o Guga Noblar faz perguntas, eles respondem. O Coronel Lira não pode. O Coronel Lira não pode. E quando se incomoda, vai lá e utiliza a máquina do Estado para processar jornalista que está exercendo a sua atividade profissional. A gente já viu algumas notas, inclusive, de repúdio sendo publicadas. O deputado Glauber Braga se manifestou questionando a postura do Arthur Lira porque ele alegou que expulsou o Guga, mandou expulsar o Guga porque o veículo que o Guga trabalha, que é o ICL, estaria ali com as credenciais vencidas. E o veículo tinha pedido a renovação das credenciais, só que o Lira falou que não, a partir de agora a gente não vai mais dar espaço para novos veículos da mídia. Mas não é o Lira que decide isso. O Congresso é a casa do povo, não é sua casa, Arthur Lira, para você querer fazer as regras como você deseja. As pessoas têm o direito de saber o que está acontecendo no Congresso Nacional e você tem o dever de conceder espaço para que as pessoas saibam disso. O Lira, inclusive, que tem o nome envolvido em vários escândalos, né? Quando ele era deputado estadual aqui ainda em Alagoas, que é o estado vizinho ao meu estado natal, né? Eu sou de Sergipe. O nome dele foi atrelado ali a suposto desvio de dinheiro na Assembleia Legislativa Estadual. Depois veio aquela questão do orçamento secreto e do esquema de robótica, onde uma pessoa ligada ao Arthur Lira, em tese, teria sido presa, né? Com dinheiro ali que seria supostamente desviado dos recursos enviados para esse programa de robótica, que tinha até escola que nem energia elétrica tinha no meio ali, recebendo recurso. Tem também um caso envolvendo a denúncia feita pela sua ex-companheira, onde ela diz que supostamente foi violada sexualmente pelo Arthur Lira, foi ameaçada, foi agredida.
E os veículos da mídia não podem falar sobre isso. Quando falam, o Arthur Lira vai lá e processa. O trabalho da mídia, em específico da mídia jornalística, é dar espaço para a notícia e ouvir os dois lados. E até onde a gente vê aqui nesses casos em específico que o Lira tem tentado censurar veículos da mídia, os veículos fazem o trabalho ouvindo a denúncia e procuram o Arthur Lira para poder ouvir a versão dele. A versão dele geralmente é respondida com um processo. Aqui na revista Fórum, por exemplo, quando a gente fez aquela denúncia do Gustavo Gaia, que ele roubou dinheiro público, a gente provou inclusive isso, a Polícia Federal também já descobriu que ele cometeu o que a lei chama, em tese, no artigo 312 do Código Penal de crime de peculato, a gente produziu a matéria, né, o Julinho, foi o Julinho que fez, meu Deus? Quem foi que fez? Eu não lembro agora se foi o Julinho Bittencourt. Eu não lembro quem foi que fez a matéria agora, mas foi feita a matéria aqui no ICL e a gente entrou em contato com o gabinete do Gustavo Gaia para que ele se manifestasse. Porque é assim que funciona o jornalismo, é informar. Olha, a gente recebeu uma denúncia aqui agora, presidente Lira, que o senhor teria supostamente roubado, né, vamos citar um cenário hipotético, viu, Lira? Para não querer processar a revista Fórum e me processar. R$1 bilhão. A gente vai pegar a denúncia e vai falar, tá aqui o material, a pessoa disse isso, e a gente queria ouvir o que você tem a dizer. O veículo vai informar, a gente não está acusando ninguém aqui de ter cometido crime. No caso do Gaia, a gente comprovou que ele tinha cometido crime, né? Mas nesse cenário que eu estou citando aqui agora, é um cenário hipotético do Lira. E sinceramente me assusta. Como é que tem um presidente da Câmara que acha que o parlamentar pode cometer crime, alegando que o crime é protegido pela legislação, enquanto o jornalista não consegue fazer seu trabalho? Vão lá nas redes sociais do Arthur Lira, inclusive, e peça para ele se manifestar publicamente sobre isso, porque ele está perseguindo o Glauber Braga, ele está perseguindo alguns veículos da mídia independente, alguns veículos da própria mídia tradicional, está perseguindo o Guga Noblar, e isso está acabando. Amanhã, Lira, você será só uma página no livro da história do Brasil que estará manchada com a sua mão podre, tá? Grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Revista Fórum. Tchau!